Lucas, capítulo 10. Nós utilizaremos a parábola de Jesus acerca do bom samaritano para tirarmos algumas conclusões acerca do amor que nós devemos ter uns pelos outros e também pelas pessoas que estão no mundo. Amém? Lucas, capítulo 10, nós leremos a partir do verso 25. Lucas 10, a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, o sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de lado. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de lado. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. Compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos essa passagem, nós percebemos que a lição que Jesus nos ensina é uma missão que, por mais que seja difícil de ser realizada muitas vezes, é simples de entender. O amor, em conceito, é algo simples. E quando nós estamos aqui, quando nós entendemos a igreja, é algo que se torna ainda mais simples, porque o inimigo, o diabo, ele tenta às vezes distorcer o significado das coisas que são boas. Então, quando nós falamos de amor, para o mundo pode ser muita coisa. O mundo pode dizer até que uma relação sexual é amor, pura e simplesmente, até mesmo com pessoa desconhecida, muitas vezes, e dizem: não, é amor. Mas nós sabemos que não é. E a Bíblia nos diz o que é de fato amar. E nós olhamos essa parábola de Jesus, essa passagem, e nós começamos a ver no verso 25 que um homem se aproxima de Jesus, e a intenção desse homem é pôr Jesus à
prova. Ele queria ver se Jesus responderia de acordo com o que ele acharia que fosse o correto. Por quê? Porque esse homem é o mestre da lei. A gente percebe que esse homem, intérprete da lei, ele chega e pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, ao invés de responder, ele devolve a pergunta. Se você é o mestre da lei e me pergunta o que eu tenho de fazer, então, o que é que a lei diz? Jesus o questiona. Como você entende? E aí o homem diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Esse homem respondeu corretamente ou não? Sim. O próprio Senhor Jesus, quando foi questionado em Mateus capítulo 22 sobre qual era o grande mandamento, Jesus respondeu isso. Ele diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É o que Jesus respondeu em Mateus 22, do 36 ao 40. Só que você percebe que a intenção e o entendimento que aquele homem tinha sobre essa resposta, sobre essa lei, era incorreto. Por quê? Ele pergunta: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: olha, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Então, se ele amasse a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e amasse o próximo perfeitamente, como a lei diz, faça isso que você viverá. Jesus não está enganando ele. Só que a questão é: ele conseguiria fazer isso? Estão entendendo? A lei serve para nos mostrar o quanto nós somos incapazes de cumprir. E aí aquele homem, diante dessa pergunta, o texto continua: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus quem é o próximo. E essa passagem é interessante por quê? Porque o conceito de quem é o próximo para o fariseu, para o mestre da lei, é diferente do conceito apresentado por Jesus. Por quê? Porque o próximo do fariseu era outro fariseu. Então o próximo era um amigo, um vizinho, e não é nem assim no final da rua, não, era aquela pessoa que estava literalmente colado, que tinha o mesmo contexto social, que tinha o mesmo mérito, entre aspas. Então esse era o próximo. Aí Jesus agora começa a dar uma explicação. Jesus traz a história de um homem que descia de Jerusalém até Jericó. Esse homem não tem um nome. Esse homem não é descrito a sua nacionalidade, por mais que nós imaginemos que era um judeu. Esse homem não tem uma descrição se ele era um rabi, se ele era um mestre da lei, se ele era um comerciante. Ele não tem a descrição de uma profissão. Esse homem não tem a descrição se ele tinha família, filhos. Não tem a descrição se ele era um homem bom ou um homem ruim. A Bíblia diz que um homem, ele sai de Jerusalém até Jericó, e no caminho ele é apanhado por saqueadores. Esses saqueadores vão, batem nele, roubam o que ele tem e o deixam semi-morto. E Jesus agora começa propositalmente a fazer uma escala de pessoas benquistas na sociedade que passam por aquele homem e nada fazem. O primeiro é o sacerdote. Dentre os levitas existia uma casta, um grupo, que eram os Cohen, que eram os sacerdotes. Esses não são qualquer levitas, mas são descendentes diretamente de Abrati, Arão, e a sua descendência são os Cohens, e eles são os sacerdotes. Nem todo levita é sacerdote. Vamos dizer assim, na linguagem da gospel de hoje em dia, seria o pastor. Então aquele que era responsável por apresentar o povo a Deus e apresentar Deus ao povo. Aquele que oferecia os sacrifícios
né, como propiciação pelo povo. E esse homem vê o cidadão ali, machucado, quase morto, talvez pense: eu não vou tocá-lo, porque se eu tocar, ele estiver morto, vou me tornar impuro. Talvez ele pense: posso me atrasar, daqui a pouco é a cerimônia. Talvez ele tivesse apressado para alguma coisa. Mas o texto diz que ele passa largo, ele vê o homem, é como se ele estivesse na nossa rua aqui, assim, atravessou a calçada, vai para o outro lado e nada faz. Depois disso passa o levita. O levita também na mesma tribo do sacerdote, só que responsável pelo louvor. Hoje em dia o levita nas igrejas é alguém do louvor, é o ministro do louvor. Era aquela pessoa que era responsável por fazer a limpeza dos animais, por cortar, por preparar, enfim, pela organização, muitas vezes do templo, essa parte mais braçal, o levita fazia. Então passa o levita pelo mesmo caminho que o sacerdote passa. Talvez ele tenha pensado: olha, o pastor da igreja passou agora há pouco, não fez nada, quem sou eu? Ou talvez atarefado, ou talvez só sem amor mesmo. Atravessa a calçada, passa lá e nada faz. E Jesus coloca uma terceira classe de pessoa, o samaritano. E é interessante porque o samaritano ele não se dava com o judeu. O judeu não falava com o samaritano por várias questões, né? Durante o período do exílio, os samaritanos eles são da linhagem dos judeus, mas eles casaram com pessoas de outras nacionalidades. Em algumas situações eles começaram a idolatrar. Nós percebemos que quando eles voltam do exílio, algumas pessoas de Samaria começam a impedir a reconstrução do templo, por exemplo. Então sempre houve uma rivalidade. E não apenas isso, mas um historiador, o Pablo José, ele escreve dizendo que algum tempo antes de Jesus contar essa parábola, um certo samaritano meio lunático entra no templo e coloca ali ossos humanos dentro do templo, tornando aquele ambiente impuro, né? E isso causou uma revolta tão grande que a história fala que um bom judeu, quando era a virada do dia, por volta das 6 horas, ele levantava as mãos em direção a Samaria, dizia que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoou os samaritanos. Então você percebe a rivalidade que existia entre esses povos. E Jesus coloca justamente esse homem, um samaritano. E diferente dos outros, o samaritano ele se importa. Nós percebemos que ele se direciona para aquela pessoa, vendo, se compadece e tem misericórdia daquele homem, faz curativos, coloca óleo e vinho, depois coloca sobre o seu próprio nome. Você vê que ele vai, de alguma forma, entregando de si mesmo, porque o animal que ele estava em cima, agora quem está em cima é o homem enfermo. Vai para a hospedaria, trata dele, e certamente não podendo ficar ali por tempos e tempos, ele coloca agora o dono da hospedagem como responsável e diz: ó, está aqui 2 denários, você sabe que eu venho por aqui, que eu vou, que eu volto. Quando eu voltar, se você tiver gastado alguma coisa a mais, pode deixar aqui, a gente acerta depois. Vai e iria reembolsar. E Jesus pergunta: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E você coloca assim: de todas as pessoas, a que seria para um judeu a mais indigna foi justamente aquela que acertou. E você vê que o intérprete da lei, ele nem diz foi o samaritano. Na boca dele ele nem pronuncia a palavra samaritano, ele diz o que usou de misericórdia. E Jesus diz: vá e faça o mesmo. Então nós percebemos que a atitude de amar nessa parábola não tem a ver com o que a outra pessoa é, ou tem, ou faz, mas tem a ver com aquele que faz.
de se dirigir àquela pessoa tendo um olhar de compaixão, de empatia, de se aproximar, de se importar e de fazer alguma coisa. Agora, eu quero aprofundar um pouquinho mais esse entendimento sobre amor e falar sobre o amor que deve existir, não apenas para os que são próximos, por mais que possam estar distantes, mas e os que são próximos, que estão dentro da casa, e os que são próximos e são da igreja no lar, e os que são próximos e que são irmãos em Cristo. Se nós devemos agir dessa forma com alguém que eu nem conheço, imagine como deve ser a atitude de amor para aquele que está aliançado, fazendo parte da mesma família espiritual, que é irmão em Cristo. Jesus tinha dito, e a lei dizia, que nós deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas vocês devem lembrar que em João capítulo 13, Jesus, depois de ter ressuscitado, ele se encontra com seus discípulos e diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O mandamento era: ame o próximo como você ama a si mesmo. Mas Jesus diz: eu dou um novo para vocês. O mandamento é: ame o seu próximo como eu te amei. E a partir daí a gente percebe que essa escala de amor, ela toma um novo patamar. A responsabilidade agora é outra. O peso e o compromisso agora é outro. Mas por que eu trouxe esse texto? Qual a intencionalidade dele? É nós percebermos que existe um pacto de aliança dentro da família da fé. E muitas vezes as pessoas, por não entenderem isso, por muitas vezes não amar a Deus sobre todas as coisas, e por muitas vezes não amar ao próximo, nem como a si mesmo, não conseguem compreender quão maravilhosa é a participação na igreja de Cristo. Então as pessoas não têm compromisso com Deus e não têm amor ao próximo, elas trocam de igreja como se estivessem trocando de roupa. E tu já deve ter passado por isso, e a gente percebe que as pessoas muitas vezes dizem assim: eu vou sair daqui porque o louvor não tem uma qualidade boa. Não vou porque fulaninho olhou para mim e ouviu todo assim. Eu acho que ele está considerando alguma coisa. Não vou porque o fulano de tal prega melhor. Eu vou porque... Então as pessoas não têm uma unidade como igreja. E você percebe que as pessoas não tratam o corpo de Cristo como família, mas tratam como sendo um grupo social no qual o que impera é o utilitarismo. Enquanto o outro for útil, aí está tudo bem. Se a partir do momento que o irmão cai, já não serve mais. Pecou, agora é impuro. Se eu me aproximar, minhas mãos ficavam impuras. E nós percebemos que a igreja do Senhor fica frágil e um passo do fracasso. Mas Jesus diz que não deveria ser assim. Por quê? É pelo fato dos discípulos se amarem mutuamente como Ele nos amou, que o mundo veria e conheceria que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem mutuamente uns aos outros. Colossenses 3, 12 a 14 diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Então, esse tipo de revestimento são coisas boas,
mas que são úteis para o uso em momentos que não são tão bons assim. Quando é que eu devo ter paciência? Sempre, mas principalmente quando alguém me tira a paciência, não é assim? Então eu estou lá, uma pessoa mansa, tranquila, diz assim: oh, muito obrigado, eu sou tão paciente. Agora uma pessoa chata do seu lado, que lhe perturba, basta isso num casamento, uma mulher rixosa, fica, neném, chega em casa, neném, boa noite, meu amor, o professor estava ali, neném, está falando isso aqui, aí você precisa da paciência. Quando é que a gente precisa de mais mansidão? Não é? Estão entendendo? Então a gente deve se encher com o quê? Com toda compaixão, bondade, humildade, paciência, mansidão. E o texto ele continua: suportem-se uns aos outros. Não é só goste do irmão que é bonzinho, não é suportar o irmão que é chato mesmo, o irmão que é fraco na fé, que é teimoso. Suportem-se uns aos outros, tolerem e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Mas na igreja o que acontece é: o irmão fracassou, afaste-se do irmão. Primeira coisa é isso, né? Esquece todo o passo a passo que Jesus ensinou. Vá até ele, fale com ele, se ele obedecer, se ele se arrepender, você ganhou seu irmão, depois vá com 2 ou 3 testemunhas, depois convoca a igreja. Não, qualquer coisa, ou você se afasta do irmão, ou você sai da igreja. É assim que funciona. E continua: caso alguém tenha motivo de queixa por outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Qual é o vínculo da perfeição? O amor. Então, quando a igreja se ama, a igreja consegue ser transparente. Quando a igreja se ama, a igreja consegue perdoar. Quando a igreja se ama, a igreja consegue crescer. Quando a igreja se ama, ela consegue ter mansidão, tolerância, tudo mais. 1 João, capítulo 3, não precisa abrir, verso 16 e 18, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Cristo deu a sua vida por nós, eu devo dar a vida por quem? Pelos meus irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para esta pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Amém. O que faltava para aquele mestre da lei era amar de fato e de verdade. Ele sabia a palavra, ele sabia que devia amar a Deus, que devia amar o próximo, mas a preocupação dele era justificar-se. E muitas vezes, assim como aquele fariseu, nós podemos nos distanciar de amar de fato e verdade, apenas conhecendo somente mesmo, com a boca cheia de amor, mas em atitude de vivência prática muito distante. Isso é um perigo muito grande. Às vezes nós podemos nos atarefar tanto em fazermos coisas para Deus, como uma forma de justificativa para não amar. Veja como é interessante. Então a pessoa tem tempo para isso, é aquilo, é projeto, mas não tem tempo para ouvir o irmão, para acudir ao necessitado. E eu falo isso fora da igreja, mas principalmente acho que isso é uma família da fé. E é interessante porque a patrística, João, ele era um discípulo conhecido como discípulo do amor, né? Ele se descrevia como um discípulo amado por Jesus. Mas a literatura da patrística, a história, né, a tradição diz que João, permanecendo em Éfeso até a idade avançada, podendo ser transportado para a igreja apenas nos braços de seus discípulos,
e incapaz de pronunciar muitas palavras, João costumava dizer muito mais do que: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Por fim, os discípulos que ali estavam, cansados de ouvir sempre as mesmas palavras, perguntaram: mestre, por que sempre dizes isto? É o mandamento do Senhor. É a resposta de João. E se apenas isto for feito, será suficiente. E eu fico imaginando, se nós nos amarmos mutuamente, como Cristo nos amou, como seria diferente o encontro da igreja? Como seria diferente o ajuntamento? Que festa maravilhosa seria todas as vezes que eu me encontrar com meu irmão. Então, seria de se estranhar, como o José falou, você está numa igreja em casa, você fica ligando para alguém e querendo saber: oh, você vem hoje? E cadê você? E será que vem? Será que não vem? Não, eu vou lhe buscar. Não tem problema não, eu vou andando e quando chegar em... Enfim, fica aquela coisa chalerada. Agora, quando se ama, a pessoa faz questão de estar junto. A pessoa faz questão de estar perto, né? Encontrar com a pessoa amada é motivo de muita alegria. Mas muitas vezes não é isso que nós vivenciamos nas igrejas. Por quê? Porque falta amor. Falta amor por Deus, muitas vezes, e falta amor ainda mais pelos irmãos. E quando nós olhamos, concluindo já essa palavra, nós percebemos que o homem que faz a pergunta a Jesus, o intérprete, querendo se justificar, querendo testar Jesus, ele faz uma pergunta boa, mas aí a gente percebe que a prática dele, pela resposta que ele dá, querendo justificar-se, não condizia com aquilo que ele sabia. Mas quando nós amarmos verdadeiramente, o mundo verá e crerá que nós somos discípulos do Senhor Jesus. As nossas igrejas serão lugares e casas onde o amor deverá existir. Eu não falo desse amor assim romântico, aquela coisa assim só sentimental, não. É amor em prática, em sacrifício. Muitas vezes a pessoa está na igreja em casa, graças a Deus eu não tive muita essa vivência, mas você às vezes quer desabafar com alguém. Aí você procura um irmão, uma pessoa, um ímpio, para falar alguma coisa, do que uma pessoa da igreja em casa. Aí você está querendo uma ajuda, que deu furor. Aí você não lembra que pode contar com o seu irmão na fé, mas lembra que pode contar com o cachaceiro que está na rua, do seu trabalho. Então, às vezes é assim, as amizades mais íntimas muitas vezes estão fora da igreja do que dentro da igreja. As maiores referências muitas vezes são de pessoas afastadas da fé do que de pessoas da família da fé. E quando isso acontece, nós podemos ter certeza que não estamos agindo e praticando esse tipo de amor como Jesus nos ensinou. Amém? Que nós possamos nos voltar para a palavra, que possamos ter com Jesus, né, o exemplo de como devemos viver e amar nossos irmãos. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Temos mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Então vamos. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós queremos, ó Deus, clamar a Tua misericórdia. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor aumente em nós o amor, o Teu amor, que seja, ó Deus, algo transbordante em nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, amar os próximos que estão distantes, mas que nós possamos amar os próximos que estão muito próximos, que são nossos irmãos na fé. Que nós possamos, ó Deus, entender a Tua igreja como sendo uma atitude sublime do Senhor, que custou o Teu próprio sangue, e que nós possamos, ó Deus, valorizar os momentos que nós tivemos em comunhão, que nós possamos, ó Deus, valorizar os momentos, ó Deus, em que estivemos na comunidade da fé, nos ajuntamentos, para que nós possamos nos preocupar com o outro, não apenas em receber, mas antes de sair de casa, durante a semana, o que é que meu irmão está precisando, Senhor? O que é que o irmão Ciclano está precisando na sua casa? Coloca no meu coração a palavra, Deus, para que eu possa levar para ele. Mas muitas vezes, Deus, nós estamos preocupados apenas em receber e não em oferecer.
E o amor que o Senhor agiu para conosco foi um amor que deu, e deu tudo que tinha, a coisa mais preciosa que foi o teu Filho Jesus. Então, Deus, com o teu exemplo, nos ensine a amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem sentar só um instante. Eu quero cumprimentar os irmãos que estão em casa e dizer que na próxima terça-feira estaremos no processo de vida. No próximo domingo estaremos mais uma vez aqui. Um grande abraço em Cristo Jesus.